Então, pessoal, com muita alegria a gente está começando mais um estudo do NEP, da Federação Espírita Paraibana, diretamente de João Pessoa. Para quem estiver acompanhando o vídeo gravado e não for aqui do nosso grupo, vocês podem ver aí no nosso canal que tem vários vídeos. A gente grava todos os estudos sempre que é possível, e raras vezes não foi possível. Tem a lista do que a gente já fez, e aí vocês podem acompanhar essa sequência que a gente está fazendo do Evangelho de Mateus. Então a gente está terminando hoje de ver o bloco dos 7 ais, e a gente vai ver hoje comentários espirituais sobre essa passagem, né, que Jesus, de uma forma muito austera e muito direta, apontou quais seriam as principais assim falhas, né, dos doutores da lei da época, dos fariseus que viviam em hipocrisia, e a gente toma isso como lição para a nossa vida de hoje, para a gente não cometer os mesmos erros. Então, já passo a palavra para a Larissa e para Ismael, que estão conduzindo esse estudo, para a gente poder reler a perícope, né, e depois entrar nos textos dos comentários, tá certo? Câmbio. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vocês nos ouvem bem? Ótimo. Vamos então continuar o nosso estudo. Finalmente vamos finalizar os ais, né, hoje. Esse é o último ai. E hoje a expectativa que a gente tem é de um bate-papo muito grande. Eu estava aqui me organizando ainda, não ouvi muito bem o que Israel comentou, mas pelo tempo que a gente tem hoje, Israel, acho que você vai ter possibilidade de trazer isso para a gente discutir. Nós colocamos 2 textos e 2 vídeos do Kivitz, e assim, vocês fizeram slides bem sucintos, então hoje a gente não vai ter também, nós não vamos tomar tempo de vocês falando sobre questões anteriores, então a expectativa é de ouvi-los bastante, termos um estudo bem interativo hoje. Eu vou colocar os slides aqui, mas antes disso vamos fazer nossa prece. Então, vou fazer. Nesse momento, vamos elevar o pensamento, pensar no nosso Mestre Jesus, que sempre nos auxilia, que sempre nos orienta, que possamos cada vez mais nos sintonizar com as energias do bem, com as energias da paz, do equilíbrio, do amor. Que todos esses conhecimentos possam cada vez mais germinar no solo do nosso espírito. Que possamos ser pessoas cada vez melhores, cada vez mais gratas, gratas às oportunidades, gratas às pessoas que nos ajudam, os nossos espíritos protetores. Só temos até agradecer, Senhor, por tantas bênçãos. Protege todos os integrantes desse grupo, todos que estão assistindo à reunião. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus queridos, vamos colocar aqui os slides em tela. Vamos... Eu sei que já está todo mundo familiarizado com o texto, mas vamos de praxe fazer a leitura de Mateus. Nossa passagem está em Mateus e em Lucas. Vamos ler Mateus, estamos aí na parte 3. Vamos ler Mateus para recordar um pouco. Leia ou então mande alguém ler? Eu vou pedir para André ler, porque André é desenrolado aí para ler. Opa, minha amiga, vamos embora. Os 7 ais. Eu vou ler Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e deixai as coisas mais pesadas da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas e não deixar aquelas. Guias cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o lado de fora do copo e do prato, mas o lado de dentro está cheio do que provém do saque da intemperança.
Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, os quais se mostram vistosos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda impureza. Assim também vós, por fora vos mostrais justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos. E dizeis, se estivéssemos vivendo no dia de nossos pais, não seríamos cúmplices do sangue dos profetas. Assim, testemunhais contra si mesmos, que sois filhos dos que mataram os profetas. Vós completais a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como fugireis do julgamento da geena? Por isso, vede, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis. A outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, a fim de que venha sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Amém vos digo, todas essas coisas virão sobre essa geração. Então, essa é a nossa passagem, para nós recordarmos. Obrigado pela leitura, meu amigo André. Dinâmica, VaptVupt. É uma passagem grande, como a gente já sabe, né? E sem mais delongas, vamos ao dever de casa, aos nossos comentários. Deixa eu ver aqui qual é o primeiro grupo. Se nós já temos... Sei que o André está aí, né? O primeiro grupo é André, Liz e Maiara. Mas acho que por enquanto eu só vejo aqui o André. Amigo, você quer que a gente passe e depois volte para o grupo para esperar as meninas? Melhor pular. Se puder fazer isso, vai ser melhor. Ótimo, vamos aguardar. Inclusive, não sei se a gente já fez alguma vez de colocar essa experiência de colocar um vídeo como dever de casa. Na verdade, foram 2, e a gente colocou também, eu terminei não avisando para o grupo, mas a transcrição do vídeo está no arquivo também de Word que a gente mandou. Na verdade, não é exatamente a transcrição, porque o Kivitz, com base nessa série Talmidim, fez um livro. Olha, mas já chegou aí. Mas a gente espera, vamos passar para esperar a Elis também chegar. E, como eu ia dizendo, essa série virou um livro, e esse livro, ele é basicamente a transcrição de cada vídeo desse do Talmidim, só que ele faz algumas adaptações, né, até no próprio português e tal, transformando na linguagem alguns acréscimos, pelo que eu percebi do que eu li comparando com o vídeo. Então é bem interessante, quem quiser tem à disposição aí, aliás, está disponível no Kindle também, versão digital, e tem o livro Talmidim. Mas vamos para o segundo grupo, que é João, Nayara e Paulo. Então, passo a palavra para o grupo, fiquem à vontade. Beleza, eu vou fazer só a introdução e passar a palavra para a Nay, que ela vai comentar esse primeiro slide. Assim, o texto pastorino é aquele texto assim, bem característico dele, né? Ele faz uma análise das palavras de Jesus, assim, dentro de um contexto maior em relação a tudo que a gente já estudou sobre os fariseus, e Pastorino vai numa sequência também na coleção dele, fazendo os comentários, e na parte final ele tem aquela abordagem mais psicológica, né? Ele faz uma interpretação mais voltada para a nossa postura, Elis vai entrar, para a nossa postura enquanto pessoas que estão num processo de transformação, como é que a gente vai lidar com essa hipocrisia dentro de nós, certo? Esse é um segundo momento do texto. O texto é bem longo, assim, tem coisas muito interessantes, ele fala um pouquinho também do livro de Krishna, né, o Bhagavad Gita, cita coisas do Oriente, assim, é muito rico o comentário do Pastorino, a gente selecionou 2 trechos para trazer para cá. Então, esse primeiro vai ficar com Nai, que é a nossa leoa, leonina, e aí Paulo também, assim, vai fazendo comentários. Paulo não escolheu um trecho em específico, mas ele vai fazer as considerações dele à medida que a gente for falando. Câmbio, Nai. Boa noite, gente.
O primeiro impacto, assim, o primeiro momento que eu li esse texto, até comentei com os meninos, rapaz, acho que tinha tanto tempo que eu não escutava Pastorino, não lia Pastorino, que eu me assustei, assim, porque... Assustei não, mas eu achei bem forte nessa mensagem, a mensagem dele é bem forte mesmo, assim, né? E aí, hoje, pensando aqui antes de vir para o estudo, eu falei, rapaz, entendi porque que esse texto veio parar a minha mão. Porque essa semana eu realmente estou muito versão pastorina, assim, sabe? Então, assim, realmente preciso desse estudo para me trabalhar, porque eu estou muito indignada com várias coisas que andam acontecendo, e eu estou me sentindo muito um pouco nessa vibe pastorina, assim, sabe? Então, eu preciso dar uma acalmada, lembrar de novo aquele texto de Emmanuel, porque esse texto, na verdade, para mim, foi um pouco de complementar o texto de Pastorino. A vibe de Pastorino, Mai, você vai ver, assim, essa imagem que eu escolhi colocar aí, tá bem dizendo o chamado dele para o texto, assim, sabe? Ele chama a gente para a luta mesmo. Ele diz que não dá para a gente não se indignar. E a gente tem que ser, como ele diz ali, né? O discípulo tem que ser corajoso e enfrentar as feras do circo, quando se trata de testificar a verdade de suas convicções. Tem que crescer diante das autoridades, quando estas se encontram no caminho errado. Em resumo, tem que revertir-se da couraça do herói e brandir a espada candente da verdade, né? Então, realmente ele está chamando a gente para a luta, assim, né? E é um pouco do contrário do que Emmanuel veio trazer para mim na semana passada. Falou assim, ó, Jesus vai, mas Jesus está indignado, mas tem o outro lado de doçura dele, assim, né? E aí já que foi também um pouco do que eu falei semana passada, a história, isso me lembrou um pouco que eu falei semana passada, a história do filme, né? Até que ponto a gente vai realmente se manter passivo, ou até que ponto a gente vai partir para a luta mesmo, né? E aí, sei lá, eu fiquei refletindo, porque realmente eu tenho me sentido com vontade de colocar essa armadura que o Pastorino fala, sabe? Porque a situação não tá bonita, assim, sabe? Aqui na minha região e tudo. E eu sinto essa necessidade de fazer mais, da ação, né? Sair desse campo de me indignar e ficar no meu lugar e ir para a ação, como o Pastorino está chamando, né? Mas aí a gente vai ver na segunda parte também o propósito disso, né? E aí, câmbio por enquanto. Bom, só para acalmar um pouco Nayara e esse ímpeto, né, de botar a armadura, mas assim, eu acho que primeiro, e o pastor vai falar isso no texto, a gente precisa verificar se o que é que está na nossa coordenação, né, dos nossos atos, se é a nossa persona ou se é o nosso espírito, né? Se somos nós, efetivamente, enquanto espíritos imortais, que quer o bem, que tem a essência do bem, ou se a gente está mais sendo comandado pela persona, né, pela matéria, que, inclusive, nos estimula a certos atos violentos, né? A certas formas de você se indignar, né? Mas se indignar, vamos dizer assim, de uma forma não benéfica. Essa é uma reflexão que eu acho que é importante a gente fazer, né? E Pastorino, na verdade, quando ele traz isso aí, ele está tratando porque ele começa, na verdade, o texto falando do discípulo, né? Ele até retorna aqui, ele diz assim, a lição é ainda uma vez preciosa. O discípulo que segue o mestre, que é dirigido pela individualidade, não pode ser covarde, né? Então, mas ele coloca aquele discípulo dirigido pela individualidade, que é a essência, que é o espírito imortal, né? Então, essa é uma questão importantíssima para a gente poder, inclusive, compreender o texto de Pastorino, né? E tomar a postura realmente de ir ao combate, mas é o bom combate, né? Que
que Paulo traz para a gente, não eu, né, mas aquele outro, enfim. Então, e só outra coisa também, assim, para a gente poder contextualizar bem, é quando ele vai falar da humildade, né? Então, ele fala que a humildade e a coragem estão sempre juntas, não se repelem, né? E a humildade, ela não é você se calar, né? Ela, inclusive, nesse texto aqui colocado, lá no início, ele diz assim, ó, o conceito de que a humildade se esconde e sofre calada só vale para os casos pessoais. Que aí a gente resgata os textos da semana passada e vê que Jesus, quando se tratava, né, de algo consigo, né, ele se calou e ele ali tudo suportou, né? Mas em relação à comunidade, em relação ao coletivo, ele não poupou palavras e atitudes para poder estabelecer a ordem, né, divina, né, ensinando-nos a como se comportar. Câmbio? Ô, Paulo, só em cima disso aí, vou ler aqui, que foi a questão que João colocou para a gente lá no grupo, né? A grande questão a ser observada é qual é a motivação que nos leva a agir? A defesa do bem coletivo ou um anseio de preponderância pessoal? Né? Então, um pouco, foi o que o texto de Emmanuel me trouxe semana passada. A gente refletir o que essa indignação da gente está causando, para onde está levando, o que está levando a gente a agir, né? Essa reflexão a gente jamais pode deixar de ter. Verdade. E só 30 segundos. E aí o que acontece? Por exemplo, no campo político, né, que é o campo que está bastante acirrado, né, alguns aqui no mundo todo, mas mais particularmente aqui no Brasil, eu vejo muitas pessoas que têm um lado de defesa, né, do coletivo, mas parece-me que ela consegue se perder e ela escorrega na questão da vaidade, né? Então ela tá mais assim torcendo mais para que ela possa então dizer assim, olha, eu estava com a verdade, né, e você não, né? Então não é bem a preocupação com o coletivo, né, e sim com o ego dela nessa disputa, né, de quem é que está com a verdade ou não, né? Então eu vejo muitas pessoas que estão se comportando dessa forma. Muito bom. Antes de passar para o segundo slide, eu queria só comentar um pouquinho desse primeiro e lembrar uma questão que tem no Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta por que ainda tem muito mal na sociedade, etc. Os Espíritos falam porque os bons são tímidos, né? Então tem tudo a ver com o que o Pastorino está dizendo aí. Então, assim, o Pastorino, ele realmente tem uma linguagem bem direta, né? Ele meio que fala do jeito que está escrito lá no Evangelho, Jesus sendo muito direto. Só que a grande questão que a gente está colocando aqui é o sentimento. O sentimento de Jesus, ao proferir os ais, a gente sabe que era um sentimento muito mais de compaixão, de lamentação pela condição miserável da vida daqueles fariseus, do que propriamente um sentimento assim de querer condenar, de querer julgar, né, de querer apontar o erro. Ele estava apiedado com aquele pessoal, coitado deles, né? Aquela história da gente muitas vezes esquecer de orar pelos criminosos. A gente quer mais que o criminoso morra mesmo, bandido bom é bandido morto, essa coisa. Não, a intenção de Jesus era de compaixão perante aquele pessoal. Usou de palavras austeras e diretas porque era o que tinha que ser usado em termos de verbo, né? E quando o Pastorino fala aqui que a gente tem que colocar uma couraça de herói, brandir uma espada, verberar, né, são símbolos muito fortes que Jesus também usa. Esse verberar, né, a gente hoje no mundo digital, também tem a ver com textos que você escreve, rede social e tudo mais, tudo que você expressa. A gente tem que se posicionar, né? A mensagem do Cristo você tem que se posicionar quando há um prejuízo para o coletivo. São Luís fala isso também para Kardec no Evangelho. Agora, qual é o sentimento, né? Se eu vejo algum tipo de agressão, a menina que foi estuprada com 10 anos e algumas pessoas defendendo certas posições mais assim radicais, e a gente, peraí, não está se vendo o lado dela, a gente vai responder um comentário, assim, qual é o seu sentimento perante aquilo? É de esclarecer a pessoa que você considera que está na ignorância, ou você quer agredir e dizer, né, cala a boca, você está falando besteira, assim? É uma ação educativa ou é uma ação simplesmente de reprimenda, de condenação, né, querendo excluir aquela pessoa que a gente considera que está falando uma besteira? Então, o sentimento, a intenção é o que vale muito. Aí, passando para a segunda parte, Ismael, pode ir? Para a gente não
também não estourar o tempo todinho, né? Deixar para o pessoal. Nike selecionou as imagens, né? E colocou essas imagens para simbolizar aqui o santo de barro, né? O pau oco, que por dentro é vazio, só tem aquela carcaça, e que, na verdade, não tem substância real, né? O famoso santo pau oco. Então, nesse bloco aqui, que foi o que mais me chamou a atenção, o Pastorino vai trazer o que acontece conosco. Né, o que acontece conosco? Ele fala, podemos entender as invectivas de Jesus como símbolo que é da individualidade nossa. Ou seja, o que Jesus falou é como se o nosso espírito, o self, como diria Joana, né, como Paulo disse, estivesse falando conosco. Ai de você, João, agora que você está na Paraíba, que está fazendo isso, está sendo falso. É a minha própria consciência, a gente poderia dizer assim, ela está me advertindo, ela mesma me adverte, né? Muito comum em todos nós é que a personagem encarnada com seu intelecto maroto, engraçado essa palavrinha dele, né? Aquele intelecto que fica fazendo as brincadeiras e consegue driblar as situações e muitas vezes quer enganar a lei de Deus. Crie numerosas desculpas para escapar ao controle do espírito. A gente faz isso, a gente tem muito desculpismo. Não, mas eu fiz isso porque eu estava numa situação tal. Não, eu ainda não estou praticando isso porque não sei quem. Não, a gente fica inventando desculpas para não seguir a lei, né? E aí ele vai terminar dizendo, enquanto o espírito quer levar uma vida correta e dirigir-se diretamente à meta prefixada para a sua linha evolutiva, né, que é a meta do bem, a personagem, ou seja, o nosso ego, inventa situações, forja planos, imagina fugas, envereda por desvios, tudo para sobrepor-se e aparecer. Então, aquela velha história, né, do interesse pessoal querendo se colocar como predominante e o nosso ego, a nossa vaidade ser inflado. Então, é uma luta realmente interior. Antes da gente ter essa atitude, até coloquei isso no grupo, antes da gente se arvorar, né, como um herói defensor da justiça social e ficar aí gritando com as pessoas e tal, eu tenho que ter um mínimo de justiça interna e de coerência comigo. Essa é a proposta da espiritualidade de Jesus. É o trabalho interior. A gente tenta fazer as duas coisas, né, à medida do possível, você sanar situações graves do plano social, material, você ir lá e tentar ajudar para que a justiça social seja feita, ao mesmo tempo que você tem que cuidar de você. Tem que ser as duas coisas, nem só você cuidar de você e esquecer o mundo, e nem só você focar no mundo, em termos de política, de políticas públicas, questões de miséria social, e você esquecer de você. Acho que é uma via de mão dupla que a gente pode fazer isso. Fechando com o Padre Caetano, né? Que tinha os momentos de oração, tinha os momentos dele de introspecção, de trabalho interior, mas ele ia lá de vez em quando visitar a comunidade, levar o conhecimento dele não só espiritual, mas de alguma forma tentar emancipar aquela população tão sofrida, né? Um trabalho social que o Padre Caetano fazia, aquele tripé, né? De oração, de estudo e de prática social. Acho que a gente fazendo as duas coisas, a gente consegue manter um equilíbrio. Câmbio. Deixa aí para o pessoal. Tem tempo. Pronto, Quer então... falar, Paulo? Eu só queria duas frasezinhas assim. Você vai falar, Paulo? Não, pode falar e passar para o pessoal. É bem um negócio que você escreveu aí no grupo, Paulo, que aí eu sinalizei aqui uma frase que está no texto também, que diz, todos somos fariseus e escribas, que só depois de muita luta deixamos brilhar a luz pura do eu profundo. Então, a gente não pode esquecer disso também, né? Às vezes essa imagem do santo de Paulo, assim, é porque eu acho que às vezes a gente se veste de personagem do bem, como eu falei lá para os meninos, né? Mas, na verdade, a gente não está no nosso dia a dia, no momento que a gente realmente precisa agir, a gente não tá agindo como. E é engraçado, porque eu estava assistindo alguma coisa aí essa semana, nessas lives da vida, aí eu vi uma frase que disse bem assim, discurso é muito mais fácil do que a prática. Realmente, a gente vir aqui fazer os estudos, a gente palestrar, participar de não sei quantas lives, é muito mais fácil, né? A gente vai ali e faz estudo e tal. Mas a gente trazer para o nosso dia a dia, para a ação, aí que complica, né? E essa foi uma chamada de Pastorino, tanto de Pastorino como de Emmanuel para mim, né? A gente tem que sair desse oco aí e realmente ser todo essa inteireza do bem aí, sabe? Câmbio. Você falando, Nai, eu lembrei, hoje eu vi uma postagem de Rossandro, bem interessante.
Aqui, eu não sei se todo mundo já assistiu Scooby-Doo. A Scooby-Doo era um desenho, enfim, teve filme e tal. E aí, no final do capítulo, geralmente se tirava a máscara de alguém que era o criminoso. Sempre tinha, na verdade, o bandido do episódio, né? E no final do episódio se descobria quem era. E geralmente ele estava mascarado. Aí quando você tira a máscara, aí aparece, nossa, surpreendente, ninguém esperava que fosse esse personagem. Mas a postagem de Rossandro é assim, finalmente descobri quem estava lhe sabotando. Aí é a figura de Velma, tirando a máscara, e quando tira é a própria Velma. Né? Então, quer dizer, às vezes a gente é especialista em se sabotar, né? Como você estava falando, a gente inventa, nós somos especialistas em inventar formas de aparentar coisas ou de fugir de alguns compromissos. E eu achei muito simbólico isso, essa figura de Rossandro. Mas gostei muito dos comentários de vocês. Alguém mais do nosso grupo, em geral, quer comentar? A gente tem ainda tempinho, né, João? Ou já acabou? Tem 5 minutos. A gente começou... 8h05. A gente começou 7h40, tem mais 7 minutos, na verdade. A pessoa pode participar, se quiser. Tem um ponto no texto, assim, é bom a gente falar um pouquinho, que até enriquece o diálogo interreligioso, né, que é uma das coisas que o NEP propõe, que Pastorino faz uma relação, como eu falei, com o livro Bhagavad Gita, que é o livro, assim, é tipo o evangelho para o pessoal do hinduísmo, né, lá na Índia. É um livro, assim, sensacional, que mostra a trajetória de Arjuna, que é um discípulo, um aprendiz espiritual, e o seu mestre, que é Krishna. E tem um momento que ele se depara com familiares seus que estão num campo de batalha, e Arjuna precisa lutar. Ele precisa lutar. E há todo um simbolismo nisso. Aí Arjuna fala para Krishna assim, Krishna, como é que eu vou matar minha prima, minha mãe? Estão todo mundo do outro lado, são entes queridos meus. Eu não posso agredir essas pessoas, eu não posso lutar contra, né? Aí Krishna fala, mas você precisa vencer. Mesmo que são próximos a você, e você tem um afeto, você precisa vencer isso, é o seu dever. E é todo um símbolo, claro, essa luta não é uma luta física, né? E Pastorino mostra isso, e o livro não se propõe a ninguém estar saindo matando ninguém, mas assim, o que é um primo, o que é um parente? No nosso caso, né? São os nossos apegos, aquilo que a gente tem de memórias que a gente não quer esquecer, padrões de comportamento que é muito particular nosso. Ah, mas a característica de João é essa, se ele tirar isso, ele vira outra pessoa, e às vezes eu preciso tirar isso, eu preciso vencer isso meu, é um irmão gêmeo meu, mas eu tenho que vencer, eu tenho que lutar. E ele fala do combate interior. Aí Krishna vai dizer, não, você tem que lutar, Juna, você não pode ficar passivo, né? Então, assim, Pastorino dialoga com a tradição do Oriente, que tem tudo a ver com o que Cristo veio trazer para a gente. O ego, né, que no caso seria o Arjuna, em luta com Krishna, que é esse eu superior. Né? E aí o Krishna precisa comandar em nós, né, o self, novamente como Joana se refere, precisa comandar as nossas ações, a nossa consciência tem que comandar, porque se a gente deixar que o ego comande, como diria Platão também, que ele tem uma analogia muito bonita de um cocheiro que está conduzindo 2 cavalos, se os cavalos saírem disparar e o cocheiro não pegar nas rédeas, os cavalos vão para onde querem, o cocheiro vai cair, vai se acidentar. Então, quem tem que dominar é o aspecto da inteligência superior, né? Dominando aqui as nossas más paixões. Então, é bonito também isso no texto dele, que ele dialoga com outras tradições e a gente vê que isso é uma sabedoria, na verdade, universal, né? Essa luta interna. Câmbio. Muito bom, gente. Deixa eu colocar aqui o ego encontrando... O ego encontrando Cristo. Aliás, o Cristo encontrando o ego. Chegou aí? Chegou. A gente tem 4 minutos ainda. Velma, né? Quem não sabe quem é Velma, tá aí. Eu achei legal as ponderações de vocês, porque até como eu comentei no chat, realmente ele usa palavras bem enérgicas, né? Eu gostei que vocês ponderaram bastante, porque o texto, apesar dessas palavras fortes, ele traz essa reflexão
que não é só um movimento externo, né? Um movimento profundamente interno, né? Não adianta a gente querer sair buscando, como vocês bem falaram, essa vingança, justiça pessoal, esse senso de justiça que às vezes se usa, como o Paulo bem colocou, às vezes se usa as boas intenções. A gente até comentava, né, que os fariseus eram cheios de boas intenções, né? Mas boas intenções, a gente até comentou num desses estudos aí, que de boas intenções o umbral tá cheio, né? Não adianta só boas intenções. A gente tem que ter paciência, ter compreensão. Eu estava para fazer o estudo de ontem de Paulo Estevão, a gente releu Paulo Estevão, e eu acho que o comportamento de Paulo, às vezes, representa um pouco isso, sabe? Ele precisou, às vezes, Simão Pedro lá chegar junto dele e dizer, Paulo, tenha calma, vá com paciência. Olha o exemplo de Judas. Judas, ele também era cheio de boa intenção, né? Mas pela ansiedade, pela agonia de que as mudanças viessem rápido, ele terminou caindo. Então, esse é o nosso desafio, a gente não cair nessa busca ansiosa e incessante que pode nos levar à perdição. É óbvio que a gente também não pode, e o texto aqui também é muito veemente nisso, ser conivente, ser passivo, né? É ser pacificador, diferente de ser passivo. Mais alguém quer comentar? Caso não, então a gente pode voltar. Oi, Diegão. Eu tenho um rápido comentário aqui. Eu acho que um dos principais parâmetros que a gente pode utilizar, né, para saber se a gente está sendo passivo ou não, né, é que, tipo, é importante que a gente sempre tenha um posicionamento com relação a determinadas circunstâncias, com relação a determinados eventos que nos circundam a vida, né? Não encarar as coisas de forma passiva, claro. Mas é importante a gente perceber, né, seguindo no exemplo de Jesus, que o importante é nunca julgar, né? A gente julgue as ações, mas a gente que não julguemos as pessoas, né? O caso da mulher adúltera é um dos casos mais exemplares disso, da conduta do Cristo perante uma atitude que ela não é correta, mas, ao mesmo tempo, a atitude dele perante a atitude dos outros julgando aquele ato errado, né? Que não estavam necessariamente julgando o ato da moça, mas estavam julgando a própria mulher, né? Nessa coisa de cancelamento, né? Que está tão em voga hoje em dia. Enfim, eu acredito que é isso, né? Não julguemos pessoas, julguemos atitudes. Eu acho que é uma das formas mais um dos guias mais práticos assim para a gente poder seguir. Câmbio. Time is over. Então, vamos voltar para o... Deixa eu voltar aqui os slides para o primeiro grupo. E fiquem à vontade, então, André, Elis, Maiara, pela primeira vez comentando no dever de casa vídeos do Kivitz. E o que é que vocês acharam aí, gente, dessa experiência? Achei muito ruim, nunca mais. André e a sua Não, sinceridade em pessoa. É isso aí, não, Andrezinho. tô brincando. É pra fazer uma piadinha com meu amigo Sam. Não seja hipócrita, fale mesmo. Tô brincando. Vai, meninas. É com vocês. Mai, quer falar? Elis, tu começa e eu vou Gente, encaminhar. não sei não. Tá bom, então, vamos lá. Eu João, vou fazer aqui alguns alinhavos e vocês. Eu acho que poderia combinar antes, viu, Maiara? Podia combinar antes essas coisas. Ei! E a espontaneidade do momento de quem quer comentar? Vai, Elis. Oxi, não quero não, mas tudo bem. Tô brincando, vamos lá. Foi desafiador trabalhar com os vídeos, especialmente porque é uma visão
protestante, né? E aí, assim, a gente chega nos comentários espirituais, eu sempre espero aquela coisa, assim, que vai às vezes, Nai fala, e aí, assim, aquele negócio vai te envolver e vai te acalmar as inquietações, né? E aí, na verdade, o Kivitz trouxe mais inquietações. Mas vamos lá, assim, são 2 vídeos, a gente deu prioridade para conversar mais sobre o vídeo sem Torá. As minhas tiveram alguma coisa sobre os assassinos, porque eu vi, mas não achei nada assim muito interessante. Mas aí logo de pronto ele vai dizer que os fariseus, não tinham a lei dentro deles. Eles são sem a Torá. E aí a gente fazendo um diálogo com a doutrina espírita, a gente vai resgatar aquela questão do Livro dos Espíritos que diz que a lei divina está escrita na consciência, né? Então, a gente pode dizer que, na verdade, eles têm a lei escrita neles, eles têm a Torá. Até eu lembrei de um seriado que o André tinha indicado para a gente ver lá no grupo, que é Nada Ortodoxa, e aí, ao longo do seriado, eles vão dialogando um pouco com a cultura da comunidade hebraica lá, que ela está imersa, e também tem muito a ver com o que a gente está conversando sobre o exterior e o interior, né, porque ali é um diálogo intenso em relação a isso. E aí lá tem uma frase que elas falam assim, né, o personagem fala assim: a Torá é diferente no caminho. Aí você fica pensando, poxa, mas a Torá é diferente quando você sai da comunidade? Não, a lei continua sendo a mesma, mas a forma como a pessoa lida com aqueles ensinos é que é diferente. Então a gente pode ir trazendo um pouco dessa reflexão mais cotidiana para esse entendimento, é de que a lei divina está escrita neles, né? Mas eles optaram por seguir outro caminho, optaram por dialogar de uma outra maneira com a Torá. Ele fala, o Kivitz, a diferença entre comportamento e caráter, que são 2 coisas bem diferentes, o comportamento como algo exterior e o caráter como algo mais profundo. E aí vai dizer que eles não têm bússola, que eles são guiados apenas por uma norma exterior. E aí a gente cai de novo no que diz o Livro dos Espíritos, e aí o Diego falando sobre que a gente deve não julgar as pessoas, tem muita relação com isso, porque o Cristo via muito o que a pessoa pode se tornar, já fundamentado nisso, né? Então não tem como dizer que eles não tinham a Torá, que eles não tinham a lei, que eles não conheciam a lei divina, pelo contrário, mas eles optaram por conviver com normas exteriores. E aí André também chamou a atenção em relação a esse aspecto, depois se ele quiser colocar, o Kivitz vai dizer que o Cristo não quer pessoas bem adestradas, que muitas vezes as pessoas têm um comportamento civilizado por conveniência, né? É um comportamento socialmente aceito. E aí ele vai dizer uma frase que é bem forte, que diz assim: não quero mulheres adestradas, mas contrariadas interiormente, mulheres grandes, né? E aí, no final, ele diz, não ao adestramento, mas sim à transformação. E aí, trazendo um pouco para a nossa realidade espírita, para a reflexão em relação ao movimento espírita, eu acho que a gente precisa pensar ainda nos processos de educação, tanto no centro como no movimento, né? Se esse movimento é um movimento de educação para o adestramento, para que a pessoa se encaixe naquelas regras, para que a pessoa cumpra aquelas atividades, ou, na verdade, a gente está favorecendo um processo de educação para que isso leve uma transformação. E aí tem uma diferença e algo que precisa dialogar, que é a questão do intelecto e a questão do sentimento, né? O grande objetivo da doutrina é esse. Então a gente precisa estar sempre pensando nisso para que tenha o equilíbrio, para que a gente não faça sempre aqueles cursos repetitivos naquele mesmo formato, porque tem que ser assim, porque essa é a regra, e aí você começa a preparar pessoas para que elas sejam adestradas, mas não para que elas sejam realmente cristãs. E aí a gente trazendo um resgate do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, ele fala muito sobre a questão da obediência, né, que aquilo não deve ser algo mecânico, que é até um pouco diferente do contexto protestante, que a gente conhece assim de muito longe, porque eu não tenho experiência alguma com a cultura protestante ou evangélica, mas a sensação que a gente tem é que o adestramento é muito forte, que o exterior é muito forte, mas é uma sensação distante, né?
E aí, voltando para o Evangelho, segundo o Espiritismo, diz assim: a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E aí a gente trouxe esse trechinho para dizer assim que o coração, o sentimento, deve andar junto com o intelecto, com a razão. É essa a proposta da doutrina espírita. Então, acho que esse é o nosso desafio para que a gente não esteja aí se tornando ou formando fariseus, ou então pessoas que elas têm uma aparência exterior, mas no fundo, interiormente, ainda precisa ser trabalhado, mas só reforçando. Elas são pessoas que a lei divina está nelas, então elas têm a Torá. Então, resumindo, é isso. Muito bom, Alice. Gordinho, tu quer comentar agora? Pode ir, vai lá. Vai você, vai na pé. Muito boa a explicação de Alice, porque realmente ficamos com 2 vídeos, né? Um seguido do outro, na série aí de Kivit. Aí o primeiro, esse sem Torá que a Alice comentou incrivelmente, fala daquela parte lá dos pratos e copos, né? Da limpeza dentro, limpeza fora, enfim. E é muito interessante isso, porque totalmente atual, né? Meu Deus. E, inclusive, André, na fala dele, ele pode resgatar essa questão, porque a gente debateu muito de o sem Torá é porque não tem a lei dentro. Mas, segundo a Alice falou, temos a lei divina dentro de nós, na nossa consciência. Então, seria um processo de interiorizar a mensagem ou exteriorizar a mensagem, né? Mas, enfim, a depender, Gordinho aí que puxe esse debate. O que eu queria trazer com relação a esse bom comportamento que Elis bem enfatizou, né, que é algo exterior que não necessariamente reflete o interior, né, que isso é muito característico aí dos fariseus, e Jesus vem tocar muito nessa tecla, que é essa questão de você está seguindo ali padrões. André? Oi? Tu ligou o microfone, amigo. Você está seguindo padrões, seja por conveniência, por você estar ganhando algum benefício com aquilo, socialmente falando, né? E eu me lembrei muito do Evangelho segundo o Espiritismo, da parte dos escândalos, que inclusive o próprio Kardec vem trazer até o trecho lá dos sepulcros caiados, porque Kardec vem até dizer que no Evangelho a visão de escândalo se amplia, né? Deixa de ser algo que remete à repercussão para ser, deixa eu pegar aqui, não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Todas as más ações de indivíduo para indivíduo, enfim. Então, ampliando esse sentido de escândalo, você, como o próprio Kardec fala, você não fica apenas preocupado com, meu Deus, da repercussão daquilo, do meu ato, enfim, mas você faz uma revisão interior, porque escândalo é tudo que resulta do mal, né? Então, é uma chamada muito grande para a gente. Era o que eu queria trazer desse primeiro vídeo, e do segundo, os assassinos, vem falar daquela parte lá que ficou mais corrido no finalzinho do estudo, né? A parte do pai, dos profetas que vocês mataram, enfim, vocês estão aí cultuando profetas que estão mortos, mas vocês, sei lá, matariam os profetas, enfim. Que é um vídeo que vai muito no sentido do que a gente já comentou, mas eu gostei muito de uma frase, que eu vou pegar aqui, que ele diz o seguinte, que essas pessoas, elas são veneradoras de profetas mortos. Só gosta do profeta quando o profeta está morto, né? Então, é algo muito no sentido de contemplar uma ideia, algo muito longe. Ele até usa uma questão de termos cuidado para não sermos gente valente à distância. Então, você se engajar em algo, uma ideia, mas de longe, né?
para não ser convocado a mudança e a realmente mostrar coerência com aquilo que você acredita. Então, no mais é isso. Gordinho fala, se eu me lembrar de algo mais, eu falo, e é isto, câmbio. Gente, esse lance que Mayara pediu para falar, antes que eu me esqueça, da interiorização, da exteriorização, é porque é uma fala muito comum no nosso movimento. Eu escuto muito movimento espírita, possa ser que esteja fora, que exista fora também. Dizer assim, fulaninho estuda espiritismo há muito tempo, tem contato, mas ainda não interiorizou a mensagem. Tecnicamente, se a gente for olhar essa questão do Livro dos Espíritos, que ali chamou a atenção, da lei divina como estando já dentro da gente, né, faz parte da gente, na verdade não seria um movimento de falta de interiorização, mas falta de exteriorização, né? Na verdade, talvez mais adequado seria dizer que o estímulo recebido por meio do estudo espírita não foi o suficiente para despertar, né, essa lei que há dentro da gente. É só uma curiosidade, mas não é nenhuma correção, uma proposta de correção, é mais uma curiosidade mesmo, que surgiu. E o outro item que me chamou a atenção foi que, na linha do que Elis disse, ela já mencionou, de que Deus não queria pessoas que fossem, que estivessem bem trajadas, bem comportadas, né? Ele usa esse adjetivo. Porque ele quer pessoas que interiormente sintam aquilo que elas estão estudando, vendo, lendo. E ele diz uma fala que essa foi que me chamou mais atenção no primeiro vídeo, né? Ele não quer mulheres submissas se interiormente aquilo ali não gera frutos, tal, uma coisa assim. E eu achei, talvez, progressista da parte dele, que é pastor, né? Dizer isso, porque eu conheço algumas pessoas que são adeptas da religião evangélica, protestante, que realmente vêm com muita força, entendem concordam com muita fidelidade com essa assertiva de que a mulher tem que ser submissa, né? Alguns textos dos bíblicos, na verdade, né? Que apontam, sinalizam nessa direção, né? Tem todo no contexto, tá? Não vem ao caso, mas eu achei interessante ele ter dito isso, que não somente ele fala dos mestres, né? Não dos homens, não. Ele fala dos exércitos, né? Ele não quer só soldados, assim, bem trajados, mas ele fala da mulher também, né? Com o sentido de que, olha, não é essa a ideia de subserviência, é que você gere, a partir daí existam frutos, né? Enfim, é isso. Os dois vídeos, melhor dizendo, eles reforçam ideias de que a vivência evangélica, ela é tudo aquilo e apenas aquilo que o Criador espera da gente. Câmbio. Isso. Aí, Sam, transcreveu, não foi? Vou ler aqui, tá? Jesus Cristo não quer soldados que saibam marchar. Ele quer homens grandes. Ele não quer mulheres submissas, mas contrariadas interiormente. Ele quer mulheres grandes, quer gente de alma nobre. Esse é o caminho da espiritualidade, a transformação interior. Essa fala aí é bem espírita, né? Assim, bem afim com o que o espiritismo diz, né? E para finalizar, já que puxou isso aí, é interessante esse exercício de se ver, ou de ver a análise de uma pessoa de outra religião no NEP. Eu acho isso bem democrático, bem inclusivo, porque isso também nos ajuda a desenvolver a nossa análise crítica e fortalecer, revisar as bases do espiritismo, né? Quando a gente pode fazer perfeitamente um contraponto no que ele, que é adepto de outra religião, diz com a gente que é espírita. Falou, Nai. Ele falou isso. Pode crer. Mas, da próxima vez, manda o texto transcrito pra gente, vê se... mas na verdade eu mandei, gente. Vocês que não viram, mas tava lá todo dia. Sério? Eu vi o texto lá no dever de casa. Tu tá brincando. Tá lá, eu vi. Tu tá devolvendo a piada. Tá lá, gente. Meu Deus, eu nem abri o documento, eu fui direto nos vídeos. Eu também. Perdão, gente. Foi falha minha avisar, mas tava lá. Paulinho? Deviam pelo menos olhar os textos dos outros também, né? Mas tudo bem. Eu só queria... lá, lutaram, hein? Eu queria só fazer esse ponto que Andrezinho colocou e o que Mayra falou. A questão da interiorização, eu entendo como sendo exatamente o processamento interior, né? Então, que vai depois repercutir nessa exteriorização
seja em pensamento, seja em palavras, seja em atos, né? Mas muitas vezes a pessoa fica só na questão conceitual, no conhecimento, né, do intelecto, e não processa efetivamente dentro de si, né? Então, essa interiorização é que eu entendo. Eu entendo que a pessoa não interiorizou quando ela não faz esse esforço, né? Aí é uma questão de semântica, talvez, enfim, né, como se entenda a interiorização, né? E essa questão dos hipócritas, que ficam adornando aí os sepulcros dos profetas, né? Assim, eu entendo que quando Jesus fala ali, que eles adornam, mas eles não cumprem, eles não têm o comportamento de acordo com o que os profetas diziam. Então, isso é matar também os profetas, né, com as atitudes. Ou seja, esse comportamento que eles têm denunciam que o que eles fariam, na verdade, se os profetas estivessem vivos, né? Então, se ele não se comporta com os profetas mortos, se os profetas tivessem a época deles, eles estariam combatendo os profetas, né? Já que eles não aceitam aqueles, né, as orientações, né, os ensinos, as lições que os profetas traziam, né? Companheiro, isso é muito legal, porque realmente o profeta não é a pessoa do profeta, né? Mas tudo que ele representa, a mensagem que ele vem trazer e tal, ele como esse incumbido de um mensageiro de Deus, então não é realmente a pessoa, mas é a ideia, tudo que ele representa. Curti. E com relação ao... Conta. Não, só para também citar, aquele vídeo, eu já vi muitos espíritas repassando aquele vídeo lá que John Lennon, os Beatles disseram que eram mais famosos que Jesus. Aí John Lennon recebeu 3 títulos, não sei das quantas, né? Fulano falou isso e tal. E aí, o que acontece? Né? A gente verifica um Deus e um Cristo extremamente melindrosos. O do Titanic, né? Também, né? Teve isso. Titanic, e se vingam e tal, né? Só que as pessoas não percebem o seguinte, que são as nossas... A gente não precisa falar isso. As nossas atitudes já dizem quão nós somos contrários a Jesus, né? Às leis divinas. A nossa ação, o que a gente pensa, o que a gente fala, é totalmente distante, né? Então, se fosse assim, estava todo mundo exterminado, né? Não é só John Lennon, não era só o Cavaleiro Titanic, não era só... Enfim, estava todo mundo, né? Tem Marilyn Monroe, enfim, tem uns caras conhecidos, né? Tem que ser uma pessoa conhecida para poder ganhar essa corrente. Ai, gente, desculpa, eu quero falar também, comentar isso de Paulo. Companheiro, tô adorando tuas considerações, sério. E eu participei de um estudo domingo agora, e Diego, pegando o que Diego falou também da mulher adúltera, né? Ou a mulher pega em adultério, porque, enfim. E tem uma mensagem do irmão X, no livro Nós, psicografado por Chico Xavier, que retrata justamente a parte que Jesus, quando Jesus é interpelado, né, pelos fariseus, enfim, e pergunta, tipo, mestre, que dizes tu sobre, segundo a lei de Moisés, essa mulher tem que ser apedrejada. E aí Jesus escreve no chão, né? Jesus está escrevendo no chão. E Humberto de Campos vem justamente retratar essa parte, dizendo o que nós estamos escrevendo na Terra, né, através das nossas ações. Todos nós deixamos marcas aqui na Terra. E o que será? E isso não é por fala, por coisa, pode ser também, mas mais por atitudes, como o Paulo bem falou aí. Então é isto, pessoal. Vamos refletir acerca. Câmbio. Muito bom, pessoal. Eu gostei, rapaz, eu achei melhor ainda do que eu esperava as reflexões vindas desse vídeo, gente. Parabéns. Eu fiquei um pouco receoso, porque a gente nunca tinha feito isso, e na verdade ia ser um outro texto do Wesley Caldeira, só que eu percebi que o texto do Caldeira era uma grande contextualização que a gente já tinha feito. Então ficou aquela coisa, o que é que eu boto?
Mas eu percebi que esses dois vídeos do Kivitz, eles trazem uma interpretação, como vocês bem trouxeram, muito, que há um diálogo muito grande com a visão espírita, e é uma interpretação espiritual, de certa forma. Ali, Kivitz, mais do que contextualizar, ele traz uma interpretação dele, e que vocês falaram muito bem. O que poderia acrescentar, só lembrando de algo que a gente comentou durante o nosso estudo, Jesus usa uma palavra chamada iniquidade. A gente estudou sobre essa palavra, né? Iniquidade. E é justamente daí que o Kivitz tira o primeiro vídeo, anomia, né? Iniquidade está traduzido como, no grego lá original, está anomia. Anomia é uma palavra que a gente não usa muito, mas existe no português, assim como antinomia. Os juristas, eles conhecem mais essa palavra antinomia, porque a antinomia é quando uma lei entra em conflito com a outra. E a anomia é quando há um estado de não lei, né? Sem Torá, né? Então, o que Kivitz traz muito bem e que Jesus está enfatizando ali é que, pelo apego às minúcias da lei, né, se perde o próprio sentido da lei, fica sem lei. É isso que a gente precisa refletir bastante na nossa vida, e aí que entra numa parte do vídeo que vocês falaram muito bem, do bom comportamento das aparências, né? Às vezes a gente fica muito apegado a ser certinho com tudo, né? Tem que ser dessa forma, sexo só depois do casamento, e a gente tem regras sociais, padrões sociais bem estabelecidos, e será que isso é tão importante quanto ser uma pessoa justa? Aqui ele coloca justamente isso, né? O bom comportamento ele existe enquanto é conveniente, mas há um momento que a gente precisa buscar o senso de justiça, de justeza. Mais do que de justiça, eu gosto dessa palavra justeza, porque é uma qualidade, é mais do que um substantivo. Justeza como vocês falaram muito bem, interiorizar essa justiça, trazê-la para dentro, né? Viver justamente, né? E não só cuidar do meu comportamento exterior. Então, transparecer esse nosso verdadeiro ser. E eu acho que isso é extremamente espírita, como o André colocou, assim. Eu fiquei impressionado com esse vídeo do Kivitz. E o outro também, embora não traga essa carga vejam, gente, a gente não colocou todos os vídeos do Kivitz, ainda tinha 2 vídeos que sobraram, que obviamente não dá tempo. Eram 6 vídeos do Kivitz sobre essa passagem. Será que a gente precisa ouvir? E o vídeo Assassinos, ele tem uma reflexão no final que eu acho bem interessante. Ele diz que não precisamos de gente que tenha boas ideias ou que defenda bons ideais. O que precisamos é de gente capaz de encarnar e dar concreção histórica às verdades em que acreditam e que pretendem ver realizadas no chão da vida. Olha aí, conversando muito bem com o que Maia acabou de falar. Como bem disse Gandhi, devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. A gente não precisa de pessoas com boas ideias, precisa de pessoas que encarnem as suas ideias, mais do que ter boas ideias apenas. Eu achei isso fantástico também. Mais alguém quer comentar? Temos ainda algum tempo, pessoal? Acho que a gente estourou, né? Vamos lá, então, para o próximo texto, para a gente encerrar com chave de ouro. E não podia ser Emmanuel. Deixa eu passar aqui o slide. Não podia deixar de ser nosso querido Emmanuel da Nóbrega. E ficou esse texto, então, com Júlia, com Marilu e Israel. Estão aqui conosco Marilu e Israel. Então, meus amigos, a palavra está com vocês. Fiquem à vontade para trazer aí as suas contribuições e reflexões. Tá ok. Então, eu vou começar com esse primeiro slide aí. Eu acabei... Júlia, ela não pode participar hoje, né?
Esse texto aí de Emmanuel, ele começa lá com a citação da passagem de Lucas, capítulo 11, versículo 41. Ele começa já dizendo o texto: dai antes esmola do que tiverdes. Então, como a gente sabe que Emmanuel, ele não escolhe palavra nenhuma ao acaso, né, a passagem dele, então eu achei interessante, eu até perguntei para a Maria se era interessante, acabei contextualizando ali, dentro do sentido da palavra maior, que seria esmola ali, né, dentro dos comentários bíblicos. E até para fazer relação, vamos dizer assim, com a perícope que a gente fez ali. E dentro dessa contextualização ali, de esmola, fala que esmola é ele emosune, do grego, né, relacionado com ele emon, misericordioso. Significa misericórdia, piedade, particularmente em dar esmolas. É a referência lá em Mateus. O próprio ato da caridade, as esmolas, o efeito pela causa. Daí tem uma nota ali de Mateus que fala, traduzindo, de Kayasuni, de acordo com o texto mais autêntico, temos justiça. Então faz correlação, vamos dizer assim, com a esmola, com essa palavra aí que Ismael também usou, que fala, seria o interiorizar-se, né? Essa questão da justeza em si, e também com a misericórdia, né? Então, e também, daí a gente, isso no dicionário Divine. Deixa eu só abrir aqui o meu slide, que ele tem um comentário no rodapé, que ele fala que... E também lá em Champlin fala que a moralidade dos hebreus combinava as ideias de esmola e retidão. Dar, ser generoso, era uma forma de retidão para eles. Não bastava ser bom, era mister também praticar o bem. A Septuaginta traduz a palavra justiça como esmola, lá em Deuteronômios e Daniel. Outro tanto sucede no Novo Testamento, porquanto que em alguns manuscritos gregos temos dikaiosunen, que é retidão, ao passo que em outros temos elemosunen, que nem está no texto ali em cima, divine. Ele cita a passagem de Mateus, ele fala, no pensamento hebreu, a realização de atos de amor, entre os quais dar esmola era parte importante, era tida como um dos 3 atos sociais fundamentais. Os comentários judaicos do Talmud também chamam as esmolas de retidão, mostrando novamente a importância que isso tinha na sociedade judaica. Isso está comentado lá em Gênesis, isso dos comentários de Champlin. E também, fechando ali, Champlin diz que Jesus e seus discípulos davam esmolas. A liberalidade era recomendada por Jesus. E citação lá de Mateus e Lucas. O motivo por detrás do dom e o potencial da pessoa para dar, espiritualmente, são fatores mais importantes do que a quantia dada. E isso vem cair, sim, bem justo, sobre tudo que foi dito, né? Como é que a gente vibra as nossas posturas íntimas em relação a esse ato de cometer essa justiça, ou de fazer essa justeza, né? Ou cometer esse ato de solidariedade, ou de dar esmola em si, né? Ou de fazer o bem, né? A gente está fazendo o bem com quais ferramentas íntimas? Com as ferramentas, daí pode mudar o texto ali, ele já vai entrar também, texto não slide, que daí já vamos entrar no comentário do texto em si, que daí já vai caber. Então, essa passagem lá que que Emmanuel destacou, onde que Jesus destacou lá de Lucas, o que o Cristo quer dizer nessa passagem, então, lá de dai antes esmola do que tiverdes, né? Então, eu meio que influenciado ali por Luigi, né? Acho que deu uma inspiraçãozinha nos gráficos dele, falei assim, vamos trazer Luigi para a passagem hoje, já que ele não pôde estar. Então, dentro dessa postura, tem 2 formas, né? Dentro do texto ele fala assim, a gente pode praticar essa esmola, vamos dizer assim, ou essa justeza, né? Essa questão do interiorizar-se bem e exteriorizar-se às pessoas que nos cercam, vamos dizer assim, através do que temos
e do que detemos, né? E dentro do que temos ali, eu contextualizei ali, porque a gente costuma muito falar com essa questão lá do estar comprometido e o estar envolvido. Tanto que tem aquela piadinha, aquela brincadeira que fala assim, lá do omelete, né? Onde que o João já comentou muito bem isso em outras passagens, onde o porco ele está comprometido e a galinha só está envolvida, né? Ela só dá o ovo e o porco dá do couro dele em si. Então a gente vai ver assim que dentro dessas posturas nossas íntimas ali, de fazer essa justiça ou prestar esse ato de bondade através da esmola, porque também é uma lei do amor, a esmola faz parte da lei do amor, né? Então, assim, temos ali, dentro do que temos, a gente vai ver o que? A abnegação, o sentimento, a solidariedade. Então, esse ato de praticar essa auxílio ao próximo, para que ele, vamos dizer assim, esteja em sintonia com aquilo que fora da caridade não há salvação, né? Com a palavra caridade, até em relação com o significado de amor, né? Que fora do amor não há caridade, não há salvação. Então, a gente vai ver assim que está entre dar de si mesmo, daquilo que você tem, do teu sentimento, do teu tempo, né? Não é somente aquilo que detemos, né? Que no outro lado ali a gente vai ver ali a questão da fortuna, da autoridade, porque a fortuna é o externo que a gente tem, que foi herdado, né? Que Deus nos concede provisoriamente numa existência. A autoridade também é o cargo que a gente tem, que a gente desempenha, e que muitas das vezes a gente usa erroneamente, vamos dizer assim, quando a gente é afetado em alguma situação, a gente costuma dizer, você sabe com quem está falando? Né? Para justificar como se fosse, como se a gente fosse grande coisa, né? Que a gente não é, a gente simplesmente está. E os talentos também nos é oportunizado pela divindade, né? Vamos dizer assim, e que é para a gente fazer bom uso dele também, e que é provisório também, que cabe dentro de um aprendizado, dentro da pedagogia divina, o que ele busca, vamos dizer assim, para você aprender com aquele talento também, né? Que questões provisórias. Então tem as questões permanentes e as questões provisórias, né? E como que eu estou externando isso? Então quando Jesus vem cobrar dos fariseus essa postura ali, eu até passei aquele textinho ali para o Ismael, que eu estava comentando no começo lá, que ele, na verdade, entre o farisaísmo, entre os fariseus, assim como a gente pode dizer que Kardec, quando ele cataloga lá assim os tipos de espíritas, né, aqueles que vêm a doutrina espírita lá, os tipos que tem, que é atraído pelo fenômeno a princípio e outras características, né? Então, como se fosse isso também dentro do judaísmo, que ele tivesse, cada um tem uma característica, e quando Jesus, vamos dizer assim, ele cobra através desses ais ali, ele coloca essas características da postura íntima desses judeus. Postura que todos nós às vezes temos, e que foi comentado muito aqui, vamos dizer assim, que quando é que a gente vai estar vivenciando isso? Eu acredito também que tudo tem o seu tempo, né? Que a natureza não vai dar salto, a gente está em experienciação, não justifica, na verdade, eu falo sim os erros, mas a gente está aqui para exercitar. Muitas das vezes a gente vai tropeçar e cair, porque, que nem foi dito aqui antes, eu não posso ser o juiz, acho que o Diego falou, porque quando eu sou juiz, eu estou medindo com a minha régua, né? Quando eu tomo essa toga, vamos dizer assim, essa postura de juiz, eu estou medindo com a minha régua, então eu já deixo, vamos dizer assim, não pediria razão, me fugiu a palavra que eu tenho. Não estaria sendo justo, né? Porque eu estou me colocando no lugar de juiz. Porque quem tem essa autoridade para cobrar simplesmente é Deus, né? Sendo o juiz mais justo, né? E que mais? Acho que me perdi aqui nas considerações, fiz tanta volta aqui que eu perdi o ponto do... Mas é isso, então, dentro das posturas, deixa eu passar lá, se eu lembrar alguma coisinha, deixa a Marilu comentar mais alguma coisa, que ela fez uns comentários muito interessantes. Vai lá, Marilu. Muito bem. Então, eu vou iniciar dizendo que o dever de casa essa semana, para mim, foi muito produtivo. A Julinha é um doce de menina, assim,
ela extrai rapidinho a lição do texto, né, e faz uma analogia com a vivência. E o Israel, pela maneira de ler o texto, assim, dizendo que Emmanuel não usa palavras em vão, né, foi ver o sentido da palavra na época em que foi dita. E isso aí me fez lembrar do estudo que nós já fizemos, que aparecia também esse versículo, né, aqui no outro NEP, em que diz que a oferta de donativos ou esmolas para o judaísmo estava entre a oração e o jejum como exemplo de caridade sigilosa, né? E que nem gregos nem os romanos eram a favor, a não ser para garantir a popularidade do doador, né? E Jesus ensina que dai do que tiverdes, né? E Emmanuel pondera que dar do que temos é diferente do que detemos, né? E muito inspirado, então, o Ismael e sintetizou nesse quadro, né? Nós estaremos envolvidos quando nos sensibilizamos com as necessidades do próximo e passamos a ser solidários, distribuindo do que detemos, né, que nos são dados como instrumentos para o nosso progresso, se soubermos fazer o bom uso, são os recursos materiais, a nossa posição na sociedade, e tudo isso, né, que esse envolvimento deve ser estimulado, exemplificado, mas sem esquecermos de dar de nós, né, que envolve o comprometimento que ele colocou ali, né, e a prática de valores permanentes, que envolve, né, a prática de valores permanentes da nossa esfera íntima. E Emmanuel recomenda que nos perguntemos o que temos realmente de nós para dar, que emoções estamos comunicando aos outros, que reações provocamos, que vibrações deixamos no ambiente, né? Enfim, o que realmente temos para dar de nós, além da necessária solidariedade. E ele resume dizendo: dai da vossa vida íntima em forma de alegria, de bom ânimo, de oportunidades de crescimento e dedicação ao próximo. Agora, se o Israel lembrou do que quiser comentar mais, fica à vontade. Eu acho que é basicamente isso, porque na verdade a caridade, ele fala até no texto lá que é sublime em todos os aspectos, né? Em quaisquer circunstância, né? Daquela pessoa assim que tem abnegação, né? Que vai às vezes servir um sopão, que socorre através assim do que é material, né? Na época às vezes assim de temperaturas baixas que nem a gente vê aqui no sul. De muito frio, intenso, vamos dizer assim. Então, isso também é uma forma de completar essa justiça, vamos dizer assim, dentro desse processo de aprendizado do que é concorrer para o bem em si. Mas a verdadeira caridade, o verdadeiro amor, a verdadeira esmola, é aquela que a gente dá do nosso íntimo. Então, a gente tem que, a partir desse exercício de doar do que é o necessário do externo, a gente provocar esse interno. Porque muitas das vezes você dá um abraço no amigo, é dar de você. Chorar junto com ele, é dar de você. Né? A gente fica esperando, às vezes, um momento querer poder auxiliar, socorrer, com, às vezes, um conforto material, ou com um presente caro. Às vezes, uma simples palavra que você está dando de você, que é essa postura tua íntima, permanente. Aquele tesouro que ninguém pode te roubar, né? Então, essas posturas, vamos dizer assim, que Jesus vem criticando através dos ais lá dentro dos fariseus, dentro do movimento ali. Mas a gente vai ver assim que tem aqueles fariseus lá, como o próprio Paulo, o próprio Iléu, vamos dizer assim, que também eram fariseus, aqueles que eram o guardião, vamos dizer assim, e conseguiram trazer toda essa mensagem até chegar aos dias de hoje, vamos dizer assim, inalterável, talvez, por esse zelo demasiado deles, né? Então, alguns perdiam na medida que eu falo, nesse exercício da vida, quando eu digo assim que a natureza, muitas das vezes, não dá salto, mas ela tem uma necessidade de contribuição também para a nossa história e para nosso aprendizado, né?
Porque nem tudo aquilo que a gente acha que às vezes é falível no outro, a gente não pode tirar um aprendizado. A gente tira aprendizado do erro dos outros. Por isso que a divindade nos coloca, vamos dizer assim, nessa heterogeneidade, vamos dizer assim, nessa diferença em nosso planeta, de seres mais evoluídos e menos evoluídos, né? Então, eu acho que o mais grave é tirar proveito, vamos dizer assim, quando a gente tem a consciência, vamos dizer assim, do que é certo, do que é errado, né? Então, quando a gente tira proveito dessa situação, manipula ela simplesmente para o superficial, aí, vamos dizer assim, a gente tem que ter vergonha, vamos dizer, que eu falo assim, do tropeço e cair, não, porque todos vamos tropeçar, a gente está aqui para aprender, mas a vergonha é não querer se levantar, se acomodar ali naquela posição, ou naquela postura, né, e viver simplesmente no conforto do que é o externo. É isso aí. Israel, tu falou da questão de que muitas vezes a palavra, o abraço, ela é uma forma de caridade, né? E às vezes o silêncio também. Então, até jogando assim como contraponto para o primeiro texto que foi debatido, sobre a questão de botar armadura e tal, né? Eu passei por uma situação dessa agora há pouco, tipo 1 hora atrás. Uma pessoa chegou e falou de uma determinada maneira, eu interpretei de outra, sabe? E aí eu peguei e olhei assim, olha, se eu responder, isso aqui vai gerar uma discussão. Essa discussão vai gerar um desgaste. E eu sei que isso aqui é uma coisa pequena, apesar de que pareça muito, muito grande nesse momento, que eu tenho muita vontade de responder, sabe? Então eu fiz um exercício assim, eu respirei, eu não vou responder não. E depois eu voltei mais brando. E aí quando eu vi, caramba, que coisa pequena, né? Então às vezes o saber calar o nosso ego é também uma atitude de caridade, né? Só para lançar aqui um contraponto, né? Aquele primeiro texto, né? O que é que nós estamos botando em evidência? É o nosso ego ou é o nosso eu crístico, né? De Pastorino aí. Câmbio. Exatamente, que você acabou dando a melhor resposta, vamos dizer, porque o silêncio, muitas das vezes, é a melhor resposta, né? Em algumas situações, para não criar essa cisânia, né? E respeitar, às vezes, o entendimento do outro, como você falou. É ser sábio, às vezes, saber se calar, né? Verdade, ter estratégia. Eu me lembrei, Diego, você falando disso, me lembrei de Paulo lá na Casa do Caminho, incomodado com Tiago Maior, aliás, Tiago Menor, a respeito da questão do farisaísmo ainda presente ali, né, a questão da circuncisão. Quem leu Paulo Estevão vai lembrar desse embate ali. Mas assim, o Simão Pedro, ele foi justamente quem fez essa ponderação para ele em relação a respeito do esperar um momento, de silenciar, né, de saber como debater essas questões. Então, eu lembrei muito desse fato, quando você diz, a gente está vivenciando isso, né, nessa época, né, embora a gente não esteja em contato social intenso nesse período, o contato virtual, ele aumentou bastante, e a gente vive esse momento de que a gente pode, como aqui na passagem nos traz, dar do nosso melhor ou do nosso pior, né? O importante é que a gente dá do que a gente tem. Isso ficou bem claro na passagem do Cristo, a gente dá do que a gente tem. E isso precisa ser realçado, né? Acho que o Israel e a Marilu resumiram muito bem o que Emmanuel trouxe na mensagem, que é justamente isso. Às vezes a gente se importa mais com o aparentar ser bom, né, do que você de fato se dedicar. Eu assim, eu vejo, por exemplo, vou citar um outro exemplo, obviamente não por idolatria, mas é o nosso amigo Haroldo, né? Ele tem sido um ponto de união, assim, de
empolga muita gente para o estudo do Evangelho. E eu percebo que é justamente porque ele dá com energia, né? A informação, o conhecimento, ele dá de coração. Às vezes a gente vê pessoas que têm muito conhecimento, mas que não passam com essa... É como Emmanuel traz aqui, dar esmola da vossa vida, né? Dai com energia. Eu às vezes sinto isso quando eu estou me dirigindo às pessoas, né? Até mesmo em palestra, em exposição, em estudo virtual, aqui como a gente está tendo hoje. Às vezes a gente está falando de algo que conversa muito com a nossa conduta do dia a dia, e às vezes há algo que não, algo que a gente ainda precisa superar. E isso passa, essa energia passa, né? Quando a gente é incoerente, a gente não consegue passar aquela energia da mensagem, que a mensagem precisa. Então, é preciso cuidar dessa coerência, dessa sinceridade do nosso coração, lutar realmente contra essa hipocrisia, que é uma palavra forte, mas se a gente colocar as incoerências do dia a dia que todo mundo tem, a gente vai perceber que a gente tem um pouco ainda de hipocrisia, cada um, e é preciso trabalhar contra isso. Mais alguém quer comentar algo sobre essa mensagem? Aquela velha história que a gente sempre comenta, né, Ismael? Às vezes a gente é uma pessoa dentro do centro espírita, aqui no grupo e tal, mas no nosso dia a dia em casa a gente revela um outro lado, né? Eu mesmo, assim, às vezes eu ainda me assusto quando alguém vira daqui de dentro e fala assim, a Nayara é tão sensível, ou a Nayara é tão fofa. Eu falei, gente, ainda bem, né? Vocês estão me vendo desse jeito, porque eu acho que a grande maioria, ainda bem que em algum lugar eu consigo me manifestar dessa forma, porque normalmente não é assim, né? Mas é bom para estar sempre me alertando que eu posso ser dessa forma, né? Mas eu acabo muitas vezes optando por ser de uma outra forma. Então, a gente está sempre lembrando isso mesmo, que a forma que a gente tem que se manter é tentar o mais uniforme possível, né? Eu só queria fazer uma pergunta aí ao pessoal, diante da fala agora última de Ismael, que eu fiquei preocupado, porque ele disse assim, a gente é um pouquinho hipócrita, né? Aí eu fico preocupado, se só eu que estou muito hipócrita, né? E como é que vocês estão aí? Só para poder me posicionar melhor. Entre aspas. Entre muitas aspas. Oi, Mai. Eu acabei de falar, Paulo, me expondo aqui. Tu acha que eu tô como aí nessa balança? Eu quero dizer assim que dentro dessa postura de hipocrisia aí que a gente está comentando, até não querendo fazer spoiler do próximo roteiro, eu estou sendo hipócrita sozinho lá. Eu quero mais um comigo. Olha aí. Câmbio. Lembrou bem, meu amigo. Semana que vem é Lamento por Jerusalém, né? Nosso amigo Israel está no aguardo do seu parceira, para fazer esse próximo estudo. Só aproveitando rapidinho, assim, a gente até com as 3 semanas por perícope, a gente, evidentemente, diminui o número de perícopes por semestre, né, que a gente está fazendo. Tem muita gente, então, que não está assumindo, né, ou não escolheu ainda. Né? Tem que dar uma olhadinha nisso para poder a gente auxiliar. Cada um tem que dar a sua contribuição, né? Pois é, meu amigo. Então, pessoal, Israel, você ia falar alguma coisa? Não, você ia falar assim que eu já até adiantei para quem quiser participar ali um pouquinho, já se pesquisa. E é um texto de pouco conteúdo, viu? Vai ter que tirar leite de pedra. Ou seja, é igual aqueles trabalhos, né, que o
O cara faz e o professor vem só para participar lá do... Só para botar o nome. Quem quiser aí fazer, ó. Só para ganhar o crédito, meu amigo. Porque Israel, se ele falou que adiantou um pouquinho, é porque está 95%. Claramente a espiritualidade, né, já foi embora. Tem mais sério, gente. Eu não vou assumir porque terça-feira que vem eu não deveria participar, né? Estou com um compromisso já aí, questão familiar mesmo. Mas, senão eu ia ganhar esse crédito na hora. E eu ia dizer isso também, eu não vou poder estar, não. Semana que vem eu vou estar com o pessoal do NEP lá de Minas Gerais. De Ipatinga. Acho que é. Conceição. Com Conceição, exatamente. Eu não vou poder estar, não. Gente, mas vamos ver então. A gente torce aí para que algum amado seja iluminado aí com essa oportunidade maravilhosa. Mas eu queria agradecer vocês pelas reflexões de hoje. Gente, é muito bom mesmo. Parabéns para todos nós. Parabéns, Ismael, Larissa. Parabéns a todos. Desculpe não ter falado muito hoje, é que eu vou qualificar amanhã. Daí eu estou concentrando minhas energias para isso. Mas foi maravilhoso o estudo de hoje, os apontamentos de todos vocês. E a passagem é riquíssima, né? Com os ensinamentos, tanto que os fariseus nos passam, quanto Jesus nos passa, né? Que possamos nos inspirar nessas lições. Eu ia dizer que você está economizando até voz. Tô? E em relação àquele material ali que eu passei, que eu tinha comentado no começo ali, eu passei para Ismael lá, depois ele vê se acrescenta nesses slides, que fica para um futuro, ou, de repente, em outro momento quiser comentar, fazer um pouquinho esse paralelo ali, não sei se chegou a vislumbrar ele rapidamente. Beleza, meu amigo. Eu agradeço. Já baixei aqui esse material. Torá do Novo Testamento. Então, meus queridos, encerramos nosso estudo. Vamos fazer nossa prece final. Andrezinho, por acaso a Viola está por aí? Está, minha amiga querida, minha melhor Maravilha. amiga, sempre está comigo. Solta E a aqui. música? Ismael, pode tirar a apresentação, eu posso tirar, né? né? Para André ficar maior, ficar melhor. Eu devia ter tirado. Alguém tem alguma sugestão? Ô, André, sabe uma música que nunca mais você tocou? Foi Pedro. Nossa, outro dia eu estava escutando vocês cantando assim. Foi tão bom. Pode ser? Pode. Vem, oi? Vem, eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás servas. Onde a agonia do vazio entra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se o morto já pressente suas chagas, eu, diabo e João ao chão em som. Como não bastasse, eis-me a ferir. Um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Como a vida e tomo pela tua mão, te levarei aonde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que
és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Tu, Simão Pedro, correrás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontar os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares, serás servas por pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Quando Que Essa baiana tem moral mesmo. Show! Essa baiana Oi? tem moral. Essa baiana tem moral, viu? Toque Pedro, rapaz. Ó, vai e volta. Neves Love. Valeu, tudo de bom, viu? Valeu. Boa noite, valeu. Boa noite. Tirou foto Olha já, que Mário? maravilha. Eu tirei na surdina aqui, ó. Sorriam agora. Sim. E... Só na maquiota. É, amigo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Um tchau. abraço. Valeu, galera. Tudo bem. Beijo, tchau. Beijo. Boa sorte, Larissa. Obrigada, Diego. Para você também, boa sorte aí na finalização. Valeu, tá quase. Dissertação. Eu fiz uma prévia, né? Eu apresentei para os meus colegas na sexta-feira. Quase que eu não dormi a semana passada, viu? Porque eu acumulei muita coisa para fazer, eu tive as correções para fazer, eu tinha apresentação para montar. Então foi mais tenso na sexta passada. Agora, como eu já treinei, já apresentei, já consertei o que tinha que consertar, vai ser mais tranquilo. Foi porque tu antecipou o teu próprio prazo, né? Querendo ou não. Foi. Eita, ainda tá gravando. João esqueceu de botar. Meu Deus. Olha a Ayla aí. Beijo, Ayla. Tira de gravar. Não tem como, só João poderia. Bota eu. Entra aí com a minha conta. Não. É só João. Não. É do NEP. Não. Já aconteceu de uma pessoa botar para gravar e eu desligar. Deixa eu tentar. Vou entrar. Não, mas não tem problema não. Se sai, a gravação Deixa mantém. eu tentar. Vamos ver se eu consigo aqui também. Não, por essas contas pessoais a gente não consegue não. É só logar na conta do NEP. Ele tem a conta do NET, Isso, meu filho. se você logar, aí consegue. Deixa eu tirar aqui. Tu vai tentar, Diego? Vou. Então tenta Sim, tu, é melhor. Oxi, teu microfone tá ligado, não? Ah, tá. Desculpa aí, gente. Cadê? Ah. Tava apertando aqui, tava assinando. É isso aí. Ele vai entrar de novo com a conta. Ficar tudo isso gravado.
Conseguiu não? É porque meu computador travou, aí tô. E pelo celular eu ainda não tô logado na conta do NEP. Aí eu vou Deixa eu entrar aqui. reiniciar agora aqui. Eu também acho que Pra não poder tô logado aqui, não. Eu vou Pronto, tentar entrar. agora eu vou conseguir. Vai? Ai, menino, Vou. só ia caindo. Desculpa. O que foi? Sem querer bater aqui no celular. E aí o negócio fica gravando e gravando e gravando enquanto ninguém entra. Tá tudo sendo gravado. Vamos lá, pronto. Agora eu vou conseguir. Tô logando. Beleza. Gravando. Agora vamos lá. Onde é que para a gravação? Estas mais de mesa. É no canto direito, né? Nos 3 pontinhos, aí tem finalizar a gravação. Alguma coisa deve aparecer. Ou Sim, não. é porque... Pronto, apareceu aqui. Interromper gravação.